Então, pelo fato do Araújo ter tomado a frente, antecipado a jogada para pisar na área, eu teria dado a penalidade. O pênalti claríssimo do Vitinho em cima do Luiz Araújo. É um pênalti escandaloso, um pênalti que não tem o que discutir, um pênalti que é quase insano o VAR não chamar, que está fora do lance, como esse também, né? É escandaloso não dar esse pênalti pro Flamengo, que foi prejudicado e muito, não marcaram um pênalti pro Flamengo, que é um absurdo que fizeram lá contra o Bragantino e também... Renatafan, Denilson Show e Neto detonam a arbitragem brasileira após 2 lances polêmicos no jogo entre Flamengo e Bragantino. Então trago aqui para vocês as análises da Renatafan, do Denilson e do Neto sobre os lances polêmicos nesse jogo, principalmente falando sobre o lance do possível pênalti em cima do Luiz Araújo, que poderia ser o gol de virada do Flamengo, caso o pênalti fosse marcado e, claro, o gol ser convertido. Mas eu quero saber a sua opinião, torcedor. Aproveite esse espaço aqui abaixo nos comentários e deixe sua opinião se o Flamengo foi prejudicado nesse jogo. E se gostar do vídeo, não esqueça de deixar seu like, beleza? Mas então, sem muita enrolação, bora pro vídeo. Uma da arbitragem também, além do Botafogo, é o Flamengo que empatou em 1-1 com o Bragantino. Primeiro tempo do time paulista bem melhor, bem mais incisivo. Na segunda etapa, o Flamengo buscou mais o jogo, foi pra cima, conseguiu o empate e reclama de um pênalti não marcado no Luiz Araújo e de um cartão vermelho retirado do Bragantino. E a gente vai mostrar os lances agora e depois você analisa. Não. Bragantino e Flamengo se encontraram pela 5ª rodada do Brasileiro no Nabi Chedid. O time comandado pelo técnico Pedro Caixinha fez um primeiro tempo com muita intensidade nos ataques. Chegou a levar perigo ao gol de Rossi várias vezes, mas na hora de defender também teve que usar dessa intensidade. E isso quase custou um jogador. Luan Cândido teve que dar um carrinho para chegar na bola e fazer com que Dela Cruz não chegasse à meta de Cleiton. Com isso, o zagueiro acabou recebendo o cartão vermelho. Aí, o VAR entrou em ação. Primeiro para rever o lance do carrinho, mas depois acabou tendo que revisar outro lance. Uma falta de Dela Cruz em Pedro Henrique no início da jogada. Chegaram até a questionar um possível impedimento. E depois de muita discussão, o cartão vermelho para Luan Cândido foi anulado. É uma situação acidental, mas que causa um prejuízo no jogador, tá bom? Ele trisca a perna dele e isso faz com que o jogador caia. Sorte para o técnico do time de Bragança Paulista, que conseguiu manter 11 em campo. E aí não demorou para que o Massa Bruta conseguisse abrir o placar. Após cobrança de escanteio, Pedro Henrique subiu e marcou. Aliás, esse foi o primeiro gol com a camisa do Bragantino. No segundo tempo, o Massa Bruta já não voltou mais com aquela intensidade. E o goleiro Cleiton teve que trabalhar bastante. E foi tanta pressão que o defensor do time paulista não conseguiu segurar a vitória para o Braga. Dela Cruz serviu Bruno Henrique, que deixou tudo igual. No finalzinho da partida, um lance gerou polêmica. Vitinho teria derrubado Araújo dentro da área, mas o VAR não chamou o árbitro para a revisão e disse que o lance foi normal. Não tem nada. Ok, Bis, obrigado. Tudo ok. O que a gente viu hoje aí é digno de pena. De não chamar o VAR em 2, 3 lances, em análises que eram perfeitamente fáceis de você interpretar se chamasse o VAR, se usasse a tecnologia. Mas quem está no VAR também está pressionado, né? Os pontos lá em que as interferências que entram por aqui, pelos telefones. Bragantino sempre discreto, quietinho, mas aprontando. Agora, o Flamengo reclama muito da arbitragem do Paulo César Zanovelli. E a questão, a gente começa pelo cartão vermelho que foi dado para o Luan Cândido, porém com a revisão do VAR, esse cartão vermelho foi retirado por conta de uma falta anterior. Do Dela Cruz, bem no início da jogada lá no meio de campo, quando ele faz o movimento para acompanhar a jogada, né? Porque o Flamengo sai num contra-ataque, primeiro um ótimo domínio do Pedro e achou ali o Dela Cruz. Só que lá no meio do campo, nesse primeiro movimento do Dela Cruz, quando ele arranca, tem um trançapé ali, tem um contato. Então, para mim, a falta aconteceu. Pô, Denilson, foi sem querer, o Dela Cruz nem viu o jogador vir. Não interessa. Que tem um contato, tem. O Cândido provavelmente acompanharia o Dela Cruz
nesse retorno para o sistema defensivo, então eu acho que o árbitro acertou em tirar o cartão vermelho. Agora o Flamengo reclama já no finalzinho da partida de um pênalti não marcado no Luiz Araújo. Aí que tá a dúvida, porque assim... aí que tá a dúvida, Loirão. Aí a gente tá mostrando a imagem do De La Cruz no telão. Aí que tá a dúvida, ó, porque o Araújo, ele toma vantagem no lance, né? E aí tem um contato, assim. Então, pelo fato do Araújo ter tomado a frente, antecipado a jogada para pisar na área, eu teria dado a penalidade. Que coisa, hein? Fica essa reclamação. Mais uma na Série A. Galera, agora se liga aí no Neto analisando esses lances polêmicos, principalmente falando desse possível pênalti em cima do Luiz Araújo. Confere aí comigo. E o Flamengo, que foi prejudicado e muito, não marcaram um pênalti pro Flamengo, que é um absurdo que fizeram lá contra o Bragantino. E também não se esqueçam, né, que fizeram com o Souza da Paraíba, contra o próprio Bragantino, que não deram um pênalti para o Souza da Paraíba na Copa do Brasil. E também esse pênalti aí é escandaloso não dar esse pênalti para o Flamengo. Deixa eu botar o lance, aí a gente discute o lance e depois a gente coloca a entrevista do Marcos Braz, que eu nem gosto de entrevista desses caras, porque eles são da mesma coisa, não? Então vamos lá, esse é o primeiro lance do jogo do... Flamengo e Bragantino. Vamos lá, do Flamengo e Bragantino, né? Pra mim aqui, eu tava vendo o Simon hoje, o Simon falou assim, até para deixar para vocês, porque o Simon é 3 Copas do Mundo. Ele falou assim, ó, não importa que seja sem querer, é falta. E foi falta, porque dá o lance, nesse lance vai, e aí sai a expulsão, né? O que você acha sobre isso? Foi falta, não foi? Tá certo ou não, arbitragem? Nesse lance aí, Neto, acho que não tem o que reclamar. É uma frase que eu uso muito aqui, você acabou de falar, a gente sempre fala, o sem querer também é falta. É nítido que o De La Cruz não teve nenhuma intenção, só que ele comete a falta e ele ganha vantagem na jogada. E que depois lá na frente aconteceria a expulsão. Então foi tudo reanalisado, né, ali pelo VAR, tiveram Só que pode voltar. soltar a bola, pode soltar. O lance inteiro. Acontece a falta, ó, ele ganha soltar. vantagem no lance. Pode. Ah, tá editado? Tá, tudo Ele bem. ganha vantagem no lance e aí não tem o que questionar. A arbitragem aí pra mim foi correta. Pra você foi falta, Marília, ou não? Foi falta, só porque há uma falta técnica na sequência e há uma expulsão. Tivesse saído o gol, eu duvido que esse lance teria sido revisto, porque no próprio VAR, quando a gente ouve o áudio do VAR, o árbitro do VAR diz o seguinte, os dois jogadores estão olhando para a bola e há um contato sem querer. Depois eles analisam se teve impedimento, depois eles analisam se era cartão amarelo ou vermelho, depois eles voltam na questão técnica, eles têm razão. Quando o jogador ganha vantagem e depois uma falta técnica, o último que por marcador... sinal quem faz a falta é o De La Cruz, É o né? De La Então Cruz. depois ele vai É porque as pessoas Ele estão vai na reclamando jogada. Ele vai pro jogo. As pessoas estão reclamando do cartão vermelho. E o cartão vermelho tinha que ser retirado mesmo, porque não é uma agressão. É uma falta tática para que o jogador não faça o gol, porque ele sairia em perigo de gol. Por isso que o cartão é eliminado. Jades, pra você foi falta ou não, filho? Do De La Cruz Eu aqui, acho ó. que a Lívia e a Marília foram perfeitamente claras aí na situação. Então, tipo assim, foi sem querer, mas ele acabou batendo ali no jogador do Red Pedro Bull. Henrique, bom de bola. Pedro Henrique, né? E acabou ganhando vantagem, então foi falta. E depois, no final, acabou revisando e voltou e deu... Foram corretos. Até porque aqui, ó, o De La Cruz não ia conseguir. Não sei se. Óbvio, Se talvez chegaria não. primeiro, acho que não. Talvez ele chegaria primeiro que o Pedro Henrique. Mas o Pedro Henrique é rápido, cara. Zagueiro do Corinthians, que estava no Atlético Paranaense. Ótimo zagueiro que o Corinthians também desfez. Parabéns aí à renovação e transparência, hein? Vamos lá, vamos colocar agora o pênalti claríssimo do Vitinho em cima do Luiz Araújo. É um pênalti escandaloso, um pênalti que não tem o que discutir. Um pênalti que é quase insano o VAR não chamar, que está fora do lance, como esse também, né? Não chamar. Vamos colocar aí, o gente. árbitro Vamos tá lá. olhando para a bola, né? Pra Vamos colocar aí. bola, Ó, o árbitro está olhando para a bola. Tudo bem, o árbitro tá. Aqui embaixo, a gente vai ter aqui não foi nada. Se alguém falar que foi pênalti, não foi porque a gente nem viu, falar a verdade. Né? Aí agora, ó. Esse lance. Ó, dá uma olhada, segura o braço, puxa, derruba. Ó, tá passando, ó. Pode parar lá. Vamos lá, só parar lá. Vamos lá. Ó, aí, ó, aí. Puxa. Volta ali pra mim, só aquilo ali. Dá pra fazer ou não? Se não der, não tem problema. Só volta aquele lance, ele puxa o braço esquerdo, ó. Aí. Deixa aí. Vai. Papai, aí, parou aí.
Só um pouquinho antes. Pode voltar um pouquinho. E ele participaria da jogada. Ele é puxado. Ele é puxado. Não, mas é muito pênalti. É inadmissível o VAR, não dá. Aí o Flamengo queria reclamar, Marcos Braz, o outro diretor. Meu irmão, o Flamengo e Corinthians não podem reclamar de arbitragem. Você não ia ter nem os títulos que tem. Neto, mas aí tá certo. Foi pênalti. Oi? Uma informação sobre esse pênalti, e aconteceu com Grêmio e Bahia, em outros lances em que o pênalti acontece, é um pênalti claríssimo, fora da disputa da bola. Segundo Leonardo Gaciba, que teve uma gestão péssima na comissão de arbitragem, que hoje é comentarista de arbitragem de novo, mas que inventou o Gacibão no Brasil, né? Essa porcaria do VAR, quem trouxe foi ele, quem colocou xereta desse jeito foi ele no Brasil. Mas ele deu uma informação hoje bastante relevante, porque, além de tudo, ele já foi o presidente da comissão de arbitragem. Segundo ele, com os árbitros que ele conversou, há uma determinação para que seja o VAR menos xereta e que, quando aconteça essa disputa, Marília, falta, fora do disputa de bola, Marília, é pro VAR... Não, estou dizendo que é pênalti. Caciba, fica quieto, né? Vou falar. Estou dizendo a informação que ele deu. Você pode, mas tudo bem, mas isso que ele falou é que ele quer like, ele quer... desculpa, Neto, eu acho que não tem nem que discutir isso, 2024, infelizmente, vai ser o campeonato da arbitragem. Parece que a arbitragem regride, não consegue evoluir. Não tem um domingo que a gente não vem aqui com lances bizarros falar da arbitragem. E aí, eu acho que agora é necessário separar um pouco o clubismo, um pouco lá do torcedor. O Flamengo reclamando da arbitragem, quem paga... O presidente do Galo, né, falando... pensei que eu fosse morrer e não veria o Flamengo reclamando da arbitragem. A arbitragem é ruim para todo mundo. Esse jogo foi contra o Flamengo, no outro jogo é no seu próprio time, então tem que sim reclamar. Olívia. A gente acompanha até pouco. Só vou dar uma... No Atlético Goianiense, a reclamação é seletiva, não adianta nada. Por sinal, está batendo muito nos jogos dele, mas eu acho que é o seguinte, um dia você é prejudicado, no outro dia você é beneficiado. A reclamação tem que ser coletiva em todo e qualquer jogo. Não, eu falei que o problema do Brasil é a indignação seletiva. O Flamengo só reclamou ontem, quando foi ajudado contra o Atlético Goianiense, não teve uma coletiva. Ontem, além de tudo, ajudou o Tite, porque tirou o Tite da coletiva depois do jogo. O Flamengo fez de novo não um bom jogo. O Atlético Goianiense, o Flamengo foi beneficiado e foi prejudicado. Agora a gente Mas não falou nada, isso que a gente está falando, que é uma indignação seletiva. A gente vê pouco o Flamengo, a gente não está acostumado a ver Marcos Braz falando na coletiva de imprensa sobre a arbitragem. É um dos clubes que costuma falar pouco. Acho que eles pouparam ontem o torcedor do Tite. Isso é bom. Mas tinham que reclamar da arbitragem sim. Só discordo só uma coisinha, só bem pequenininha. O Flamengo e o Corinthians é ajudado antes de Cristo. Mas não significa que não tem que reclamar, dizendo isso. craque, Não quero discutir isso. Tá não quero discutir isso. Estou aqui discutindo clubismo, nada, que eu sou corintiano. O problema é o seguinte, os times pequenos... Os 19 clubes da Série A, tirando o Botafogo, reclamaram da posição do Botafogo e do John Textor, das denúncias que ele diz que vai fazer e nunca apresenta provas. Todos eles reclamaram do que fez o John Textor, reclamam dessa CPI que está acontecendo no Senado. E aí, quando eles vão reclamar, eles usam o John Textor. Ontem o Felipe Melo usou o John Textor, hoje o jogador do Vitória usou o John Textor. O Flamengo diz, então vou fazer igual o John Textor. Então, assim, ou o John Textor está certo ou o John Textor está errado. E, na minha opinião, ele está erradíssimo. O que os clubes têm que fazer é se unir para ter uma arbitragem profissional e não reclamar quando é bom reclamar. Mas isso, desde quando eu jogava, isso é mentira. Então, ninguém se une. Ninguém se une. Assim, quando... Sou eu, não é a Band, não é o apito final. Porque quando o Corinthians vem reclamar de arbitragem, Flamengo, São Paulo, time grande, se você pegar o ano todo, todos os campeonatos, Paulista, Copa do Brasil, Sul-Americano, Libertadores, time grande sempre tem vantagem. Eu não sei se a vantagem é porque os caras querem, porque eu não posso ser leviano, certo? Não sei se os caras... Mas a camisa sempre é um pênalti aqui, uma bola ali, isso sempre foi. O que a gente reclama, e aí eu, a Lívia, a Marília, você que está em casa, e aí não é o clube Flamengo, São Paulo, né? Por que não tem uma linha certa, uma linha correta? Falta de critério. Falta de critério, devia ser o critério. Para o Souza da Paraíba, que teve um pênalti contra o Bragantino, a imprensa não falou, principalmente a nossa aqui. E eu falei nos donos da bola. Agora, Neto... Mas, não, deixa eu só terminar. Sim. Aí, quando é um pênalti para o Flamengo, é óbvio que o clamor é muito maior. E tem que ser mesmo, tá tudo certo. Não embarcar um pênalti desse é um absurdo. O árbitro, ele tem que ir lá para o juvenil fazer outra coisa. O que precisa se fazer, e eu não sei até quando vai acontecer isso, porque a gente não assiste o Campeonato Paraibano. A gente não assiste o Campeonato da Série D.
A gente até sabe. A gente não assiste o Série C. A gente não assiste. Isso acontece também na Premier League, com o Manchester City, o Arsenal. Acontece isso. O que eu acho que não vai acabar é a CBF não tomar o partido certo da regra certa. Se a CBF chegasse e falar, ó, o John Textor, se não provar, o Botafogo tá fora. O John Textor, se não provar, o Botafogo vai ter represária. Não, ficou tudo isso aonde aqueles que acham, pra mim, esse cara é um babaca, um idiota. Mas ele jogou gasolina, então toda vez que agora acontecer com qualquer outro time, principalmente no Rio, com o Vasco, vai colocar isso. E até agora ninguém deu uma solução para isso. Não, eu acho, Neto, que estão deixando a arbitragem vendida. A arbitragem que já não é boa, que costuma ser pressionada, principalmente em jogo grande, é clube escolhendo árbitro, é clube falando que não quer tal árbitro apitando. Aí vem o John Textor, que coloca essa gasolina toda. De toda essa grana que tem, é o único que está lá dentro, sem ser profissional, que é bico que eles falam. Então é isso, a arbitragem está vendida, por que não profissionalizar de vez? Sabe por quê? Eles seguem cada vez mais pressionados, quer que eu te responda? Cada vez menos atuante em campo, porque tem o VAR. Mas quer que eu fale o VAR você? parece que está dependendo da opinião vindo da televisão. Mas quer que eu te fale? Ninguém manda. Quer que eu te fale? Se profissionalizar, tem que pagar 13º, férias. Tem que gastar, né? Então... Mas a CBF não tem dinheiro para gastar, para ajudar a arbitragem? Tem dinheiro para dar com pau, como o governo também tem. O que você viu do pênalti? O que você achou já em relação ao pênalti? E qual a sua visão em relação a isso? Que você estava no campo até outro dia, e você pode falar até melhor que nós. Eu acho que foi pênalti, Neto, né, nesse lance. Eu acho que nessa situação do VAR, na minha opinião, né? Eu acho que com o VAR hoje, não deveria ter esses erros, né? Eu acho que deveria ter sido marcado o pênalti. Final, que tem? Que nem você Saudita, falou, né? tudo, Em 2015, quando eu jogava ainda há pouco tempo aí, às vezes no lance duvidoso, Corinthians era pênalti pro Corinthians. Não tem jeito, cara. Então eu sei disso, eu sei. Então o time grande tem um pouco de vantagem perto dos time outros. menor. A gente tem que sentido. pensar nos menores também. Vou dar um exemplo para vocês, por causa do Condé. Teve um jogo que o Poço de Caldense ia ser campeã mineira. Pela primeira vez na história, contra o Atlético Mineiro. Eles estavam aí para ganhar o título. Para ganhar o título. Os caras deram um gol pro Atlético Mineiro, impedimento do jogo. Mas nunca mais ninguém falou. Por quê? Porque a Caldense, se fosse o Atlético, se fosse o Corinthians... Já tá falando até hoje. A gente está falando até hoje. É isso que a gente precisa mudar também em relação às cobranças. Vamos lá rapidinho que eu tenho que chamar o Corinthians. Galerinha, o negócio tá feio aí para a arbitragem brasileira. Polêmica atrás de polêmica, dessa vez aí foi nesse jogo entre Flamengo e Bragantino e Flamengo, que terminou em 1-1, mas esse lance aí em cima do Luiz Araújo tá dando o que falar. Lance que, se fosse seguido ali o mesmo critério do VAR de ter chamado no primeiro lance, onde teve a expulsão do jogador do Bragantino, o VAR chamou para ver a possível falta. Você até pode discordar desse lance, caso tenha sido falta ou não, intencional ou não intencional, mas o VAR deveria ter levado o mesmo critério de também chamado no lance ali em cima do Luiz Araújo, o que está irritando muito a torcida do Flamengo. E o questionamento é: por que chamou no primeiro lance e não chamou no segundo? É muita falta de critério nessa arbitragem do Brasil. Mas eu quero saber a sua opinião, torcedor. Aproveite o espaço aqui abaixo nos comentários e deixe a sua opinião, se para você foi pênalti ou não, e se também no lance ali do De La Cruz você daria falta ou não. Então não esqueça de deixar a sua opinião aqui abaixo nos comentários, eu estarei lendo todos os comentários. E se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like, e também, se ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva-se aqui abaixo, ative o sininho de notificações para receber conteúdo sempre que eu postar aqui no canal. Mas aí, deixou sua opinião aqui abaixo nos comentários, deixou seu like e também se inscreveu aqui no canal. Muito obrigado, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Falou!